Fala rapaziada, tudo bem? O Internacional acertou a contratação de Alexandro Bernabei para o decorrer da temporada de 2024. Bora para mais conteúdo que eu vou te explicar quem é e como atua o novo reforço do Colorado. Roda a vinheta aí, meu camarada. O Bernabei é um lateral esquerdo argentino de 23 anos, revelado nas categorias de base do Lanús em 2019. Ele demorou um certo tempo para engrenar no time titular, tá? Ao todo foram 4 temporadas lá na equipe profissional que o revelou. A sua melhor temporada, sem dúvida alguma, foi de 2021. Apesar que na reta final de 2020 ele já vinha atuando. Ele foi titular na campanha do Lanús, que eliminou o São Paulo e foi vice-campeão da Sul-Americana, né? Aquele torneio terminou em 2021, mas era de 2020, né? Por conta da pandemia, teve essa diferença. E a equipe vencedora do Defensa e Justiça era do Hernan Crespo, que depois trabalhou no São Paulo, e o Lanús do Bernabei, era treinado por Luiz Zubeldia, atual campeão da Sul-Americana, foi campeão em 2023 com a LDU, e quando o Dorival Júnior saiu do São Paulo e assumiu a seleção brasileira, o tricolor paulista queria a contratação do Zubeldia, acabou não acontecendo. O Bernabei, em 2022, não ficou muito tempo no Lanús, tá? E também não teve tantas oportunidades assim, porque ele já estava vendido ao Celtic da Escócia. Na equipe escocesa, ele nunca foi titular da lateral esquerda, nunca foi considerado um titular. Foram apenas 27 partidas nas 2 temporadas em que ele atuou. Uma só na UEFA Champions League, na Liga dos Campeões, em que ele entrou no decorrer da partida, jogou apenas 10 minutos. O Bernabei está sendo, pelo menos até o momento, ainda é jogador do Celtic, né? Reserva de Greg Taylor, um lateral esquerdo da seleção escocesa. Então, na maior parte das partidas, ele realmente foi uma opção no banco de reservas. Mas fez parte de campanhas do título do Campeonato Escocês e também da Copa da Escócia. O Bernabei também tem passagens pela seleção de base da Argentina, tá? Por origem, como eu já havia citado, é um lateral esquerdo que majoritariamente atuou nessa posição, né? Teve essa responsabilidade, seja defensiva e também ofensiva. Só que em muitos momentos, eu vou dizer em alguns momentos, ele atuou também na segunda linha. E aí, queira chamar como quiser, como um meia aberto pelo lado esquerdo ou como um ponta esquerda. Já teve essa responsabilidade um pouco mais ofensiva. E para contextualizar isso, eu separei o mapa de calor dele no Campeonato Escocês da temporada passada, não da atual, que ainda está em andamento, que termina no meio de 2024, mas na passada, né, que terminou no meio de 2023. E também o mapa de calor dele no Campeonato Argentino de 2021. É verdade que há algumas diferenças nesse posicionamento, nesses 2 mapas de calor dele, mas tem uma coisa que é muito similar, que é muito parecida e é uma informação fundamental que eu vou te explicar um pouquinho mais pra frente, e não vou te explicar agora porque talvez não seja o momento ideal, mas mais pra frente eu vou te dar essa informação que vai ser muito importante para você entender como o Bernabei atua, né? Como eu vou te explicar também como ele se comporta em campo, quais são as suas características, tá? Eu separei alguns números do atleta no Campeonato Argentino de 2020/2021, que eu te falei que foi a melhor temporada da carreira do atleta. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Ele foi o lateral com mais chutes certos e com mais dribles certos por jogo no Campeonato Argentino de 2021, que a gente já citou. Além disso, ele também foi o segundo com mais finalizações no mesmo torneio. Foi o segundo lateral esquerdo com mais finalizações neste campeonato, tá? E além disso, para não ficar apenas em números exclusivos do Bernabei, eu fiz um comparativo em números dele no Campeonato Escocês da temporada passada com números também do René, o atual lateral esquerdo, o atual e único lateral esquerdo do elenco do Internacional no momento,
no Brasileirão do ano passado. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O René teve 28 partidas, o Bernabei 15. Um gol pro René, um gol pro Bernabei também. O René deu uma assistência no Brasileirão do ano passado. O Bernabei deu 3 no Campeonato Escocês da temporada passada. Acerto no passe, René 83% e Bernabei 82%. Acerto no cruzamento, brasileiro 23%, o argentino 29%. Interceptações por jogo, 1,3 René, 0,9 Bernabei. E desarmes por partida, 1,9 René e 1,3 Bernabei. E se lembram que eu fiquei de dar uma informação bem importante para você, torcedor do Colorado, entender um pouco mais sobre as características do Bernabei, antes de comentar sobre as características, sobre como ele atua, eu vou te dar essa informação. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o mapa de calor do René no Brasileirão do ano passado. Vou colocar aqui para você dar uma olhadinha e aqui o mapa de calor do Bernabei no Campeonato Escocês da temporada passada. Você consegue perceber que o René ele fica um pouco mais no campo de defesa, ou pelo menos ficou no Brasileirão do ano passado, principalmente com o Eduardo Cudê no comando. E o Bernabei, ele sai muito, ou saiu muito, de fora para dentro, né? Então, olha como no seu campo ele estava um pouco mais, de fato, como um lateral esquerdo, e quando entrava no campo de ataque, no campo do adversário, ele já fechava um pouquinho mais por dentro. Isso porque são atletas que podem entregar características e valências diferentes dentro da mesma posição. Porra, Vini, você tá falando grego pra mim. Calma, vamos lá que eu vou te explicar. O René, na temporada passada com o Eduardo Cudê no comando, em muitos momentos, quando o Inter estava no campo de ataque, ele fazia uma construção a 3, ao lado do Mercado e ao lado do Vitão. Em muitos momentos o Inter se postava num 3-2-5, né? Com o René sendo esse terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e quem pisava na linha lateral era o Wanderson. Você está conseguindo perceber aí na arte que nós fizemos, né? E para a temporada atual, pouquíssimas diferenças, né? O Johnny que saiu e entrou, em muitos momentos o Bruno Henrique vem atuando nessa posição. O Mercado não tá podendo atuar e o Robert Renan que tá fazendo essa responsabilidade do Mercado, mas o posicionamento do René e do próprio Wanderson é o mesmo. O René iniciando essa construção a 3 quando estava no campo de ataque e o Wanderson dando essa amplitude pelo lado esquerdo. Só que o Bernabei, na Escócia, né, e sempre deixando bem claro, sempre frisando que ele era um reserva lá do Greg Taylor, tá? Ele tinha uma responsabilidade um pouco diferente, porque o Brendan Rodgers, que é o atual treinador do Celtic, utiliza um sistema diferente, né, mais um 4-3-3. E os laterais têm uma responsabilidade, uma função um pouco mais de atacar por dentro, né? Só que o Bernabei tem características de profundidade, já vou entrar nesse mérito. Então, em muitos momentos, o Brendan Rodgers, ou o Celtic, não utilizava uma saída com 3 ou uma construção a 3 com um dos laterais. Então, às vezes, um volante baixava um pouquinho, ou às vezes era uma saída com os dois zagueiros realmente, e os laterais um pouco mais à frente ao lado do primeiro volante. Só que o Bernabei, em muitos momentos, ele pisava na linha lateral e aí o ponta, o extremo, fechava um pouquinho mais por dentro, por conta das características dele, por conta do seu estilo de jogo, mas em muitos momentos também, ele fazia a função de quase que como um meia quando o Celtic estava no campo de ataque, ao lado do primeiro volante e ao lado do lateral direito. Era quase que um 2-3-5, diferente do Internacional, que é um 3-2-5, tá? E por isso o mapa de calor dele mostra como está bastante povoado nessa região, quase que do meia esquerda, né? Quase que do segundo volante. Então ele teve em muitos momentos essa responsabilidade, além também de pisar na linha lateral, na função que seria do ponta, pelo menos na origem, né? E para explicar as características do Bernabei, é um atleta de muita força física, ele é baixo, né? Tem menos de 1,70 de altura, mas ele tem um arranque, uma explosão, uma velocidade, uma agilidade muito grande. Então quando ele acelera, esquece, cara, principalmente com a condução. Então quando ele vai conduzindo, ele vai driblando, ele tem um drible curto muito bom, muito ágil, né? Então ele tem a capacidade de chegar até a linha de fundo, de chegar até uma finalização. Ele é esse lateral realmente,
que tem essa capacidade de chegar para realizar o cruzamento lá quase que na linha do escanteio, mas também por dentro ali na responsabilidade do meia, né? Trazendo bastante para dentro, ele tem essa capacidade também. É um lateral que defensivamente ele é muito intenso, ele é muito combativo, ele morde, ele tenta roubar, não à toa tem um número bom de desarmes por partida. É um lateral realmente que incomoda. Vini, você deve estar se perguntando, né? Dá para considerar que o René ele é mais defensivo que o Bernabé? Eu não sei se dá para considerar isso, mas dá para a gente dizer que o René, ele, principalmente com a bola nos pés, né, quando o Inter tem a bola nos pés, quando a equipe do René tem a bola nos pés, ele fica mais no campo de defesa em comparação com o Bernabé. Entende a diferença? Não necessariamente ele é mais defensivo, mas ele atua, o René atua mais na base da jogada e o Bernabé fica mais à frente, né? Ele passa da linha da bola. Então são atletas de características diferentes, mas eu acho o Bernabé muito bom jogador, tá? É novo ainda, promissor, tem uma margem de evolução grande. Eu sentia bastante na temporada passada que, por exemplo, o Kudê sentia uma falta de um lateral para mudar as características. Do lado direito ele tinha o Bustos, que é esse lateral de passar, de pisar na linha lateral, de atacar a última linha de defesa, né? De chegar na linha de fundo, e ele tinha depois o Hugo Malho, que chegou na sequência, né? Que pode fazer uma saída com 3, pode jogar um pouco mais por dentro, fica mais no campo de defesa, mais na base da jogada. Então são laterais que entregam características e virtudes diferentes dentro da mesma posição. Só que do lado esquerdo ele só tinha o René, né? Evidentemente ele tinha o Tauan Lara, que tá de saída para o Fortaleza, inclusive. Só que assim, era um atleta que tinha acabado de subir, né? Ainda tinha tomada de decisões equivocadas, o que é normal para a idade. Não quer dizer que o atleta é um jogador ruim, mas que ele ainda vai ter evolução, né? Ele ainda vai errar muito para conseguir atingir um alto nível, né? Então ele só tinha o René mesmo com a confiança para ser titular e só conseguia fazer essa função que nós já citamos. Agora, com a vinda do Bernabé, ele tem uma outra alternativa também pelo lado esquerdo, e a mesma coisa que ele já tinha do lado direito. Eu acho o elenco do Inter muito completo, era algo que eu batia na tecla, que faltava esse lateral esquerdo, faltava essa opção pro René, que só ele atuava, né? Não tinha outro praticamente. E com a vinda do Fernando, que estava no Vila Nova e vai acertar com o Internacional também, eu acho um elenco muito completo, e tem a vinda do Borré que tá chegando, né? O Alário chegou recentemente, enfim, eu acho o elenco muito bom e tem tudo pro Internacional disputar títulos, exatamente, no plural, nessa temporada de 2024. Baita contratação do Internacional, o Bernabé é muito bom jogador. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.